compartilhar experiências, conhecimentos, expor ideias, estimular a reflexão. Esse é o dia a dia de um palestrante. Mas se engana quem pensa que ser palestrante é apenas falar em público. Em um mundo que exige cada vez mais a rapidez das informações, conseguir prender a atenção do público é um verdadeiro desafio. Celular, né? Desatenção. Para isso, esse profissional precisa ser cada vez mais capacitado, desenvolver uma série de especialidades e técnicas de comunicação. E tudo isso nós vamos aprender agora. Nós estamos recebendo o sócio fundador de uma das principais agências de palestrantes do Brasil, Denis Pena. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Muito boa tarde. Tudo bem, Denis? Bem-vindo. Obrigado. Prazer enorme estar aqui. Todo nosso. O prazer é nosso. Denis, a gente estava falando dessa coisa da internet. Eu acho que hoje a gente consegue conhecer mais pessoas. E você fala, nossa, fulano, hoje ele está dando palestra, hoje ele fala da vida dele, hoje mais gente conhece esse tipo de assunto, as pessoas estão buscando mais, né, saber sobre empreendedorismo, comunicação, enfim. Mas esse é um mercado que existe há muito tempo. Sim, sim. E como que a gente pode dizer hoje para as pessoas, por que você acha que o mercado das palestras, ou por que a gente tem visto tantas pessoas hoje falando sobre isso e dando palestras no Brasil, por exemplo? É interessante, né? Eu acho que a internet, né, ela deu muita voz, né, para as pessoas, né? Então a gente percebe muita gente boa que tem autoridade, lógico, também. Como qualquer espaço que você dá voz para abre muito, pode ter pessoas também que não estão sabendo o que estão falando ali, né? Mas de uma geral tem muita gente boa que não tinha espaço, né? E as pessoas começam a conhecer. Então começam a abrir portas para que essas pessoas se tornem profissionais do conhecimento, né? Pode ser um palestrante, ele pode ter um podcast, ele pode ter ser autor de um livro, né? Então ele pode compartilhar o conhecimento de várias formas. Acho que é mais democrático hoje, né, do que foi antes. Mas me perguntaram recente, né, se eu achava que a época de ouro das palestras ela já tinha acontecido ou ela estava acontecendo agora. E eu acho que o momento é agora e daqui para frente. Acho que só tende a aumentar o mercado, porque as palestras elas vêm para solucionar um problema, né? Ou curar uma dor das pessoas ou das empresas. E eu acho que a gente tem muitos problemas para serem resolvidos, né? Com certeza tem. Quando a gente fala em palestra, as pessoas falam, para ser um palestrante tem que saber falar bem. Mas é muito mais amplo que isso, não é? Muito mais do que isso. Eu acho que até, lógico, a comunicação sempre é algo muito importante, mas eu nem acho que seja o mais importante. Eu acho que tem coisas mais importantes do que isso para um palestrante de sucesso. Eu acho que tem muito mais a ver com a mensagem, né? O que ele quer transmitir, do que necessariamente com a forma, né? Então, acho que falar bem, expressar bem pode ser muito útil, é importante, mas acho que nem é o mais importante. Existe uma diferença do coach para um palestrante, né? Sim. Como a Abi falou, já é algo que acontece há muito tempo. Você pegar ali na década de 90, ali nos Estados Unidos, o Tony Robbins, por exemplo, foi um mentor, né? Talvez um guru americano, né, que ele é considerado até hoje. Não só ele, mas diversas outras pessoas. Se pegar o Luiz Marins, por exemplo, aqui no Brasil, que eu na minha época de adolescente, um professor meu sempre finalizava a semana com uma palestra do Marins, né? E a gente inicialmente achava chato, pô, que palestra, quero ir embora logo numa sexta-feira. Uma sexta-feira? E aí ele botava a palestra do Marins num videocassete, né? E era incrível, cara. A gente ficava olhando aquilo, a gente ficava admirando aquilo. O poder da palavra, né? Como o cara fazia a gente administrar o tempo. Mas ele não era um coach. Existe essa diferença, não existe hoje, de ser um coach e ser um palestrante. Qual que é a diferença? Existe. Na verdade, acho que são funções diferentes, né? Inclusive, você pode ser os dois, né? Existem grandes coaches que são excelentes palestrantes. O Tony Robbins é um exemplo, né? Sim. Ele é um grande palestrante. Hoje, talvez o trabalho dele esteja até mais ligado a isso, né? Do que o trabalho de coach, né? Que eu acho que ele tem feito menos, né? Embora ele tenha sido coach de grandes nomes, né? Mas ele fez o trabalho de coach de grandes nomes, como Barack Obama, atletas olímpicos e tudo mais. Mas o trabalho de coach, ele é um trabalho mais focado de um consultor, né? De realmente fazer um trabalho 1 a 1, de ajudar a pessoa de uma forma mais profunda. A palestra, ela sempre tem o efeito de plantar uma semente.
como a palestra normalmente vai ser algo mais curto, né? Estou falando de uma palestra de 1 hora, 1 hora e meia, ou algo do tipo. O palestrante ele tem que ser extremamente conciso e conseguir passar num tempo curto. E eu estou falando de 1 hora, mas às vezes você pode tem palestras como o formato TED, por exemplo, de 18 minutos. Que eu preciso, em 18 minutos, conseguir não só expor a minha ideia, mas como eu convencer a audiência, né? Porque eu tô vendo. Uma palestra é sobre vender uma ideia, né? Então eu tenho que apresentar essa ideia e dar argumentos suficientes para que as pessoas me entendam e concordem comigo ao final, né? Então, ela é muito mais com esse lado inspiração. Eu costumo dizer que uma palestra, ela sempre tem 2 aspectos, né? Ela pode ensinar a fazer, mas o papel principal dela é inspirar a fazer. Então, se eu vou fazer uma palestra sobre, sobre emagrecimento, por exemplo. Pô, gostei dessa. É um tema importante, né? É um tema importante. Precisando dessa. Quando a gente para analisar o como fazer, se a gente for olhar bem a fundo, a gente já sabe, né? Sem dúvida. Eu já sei o que eu tenho que comer, o que eu não tenho que comer, o que eu tenho que fazer. Está muito mais ligado a gente não fazer do que a saber. Então, não é necessariamente sobre o que fazer, é inspirar as pessoas a fazerem. Então, a palestra ela tem mais a ver com por que eu devia me preocupar mais com isso, porque na vida a gente não faz as coisas porque a gente tem outras preocupações, né? Então eu tenho outras prioridades na minha vida, eu tô correndo atrás, cada um tá correndo atrás dos seus corre, né? Cada um tá fazendo alguma coisa que precisa. E naquele momento isso não é uma prioridade minha, mas talvez devesse ser. E o palestrante é a pessoa que muitas vezes vai abrir nossos olhos para isso, né? E o que é legal que você fala, que essa coisa de inspirar, geralmente a gente usa a nossa história, né? Como a própria comunicação hoje, que a gente tinha uma comunicação muito imparcial, e hoje a gente tem a comunicação próxima, né? Que é você gesticular, chamar as pessoas para você e às vezes explicar algumas coisas de acordo com alguma vivência que você tenha. Você acha que esse é um caminho? É você ter esse tipo de, lógico, né? O estudo, a dedicação, saber o que você está falando, mas inserir coisas da sua vida, da sua história pessoal, de acordo com aquele tema, por exemplo? Com certeza, eu acho que isso ajuda demais, né? Eu acredito muito no poder do storytelling, né? De você trazer elementos, né, de história da sua vivência, né, para principalmente nesse quesito, para ajudar a convencer as pessoas. Porque senão a gente vai para um lado de só usar frases de efeitos, né? Aí você vira um grande recorte do Instagram, né, de frases de efeito que muitas vezes nem se conectam, nem eu acredito naquilo. Então, ou seja, eu nem aplico aquilo na minha vida, mas eu quero convencer alguém sobre algum assunto. A chance disso acontecer é muito pequena, né? Porque as pessoas, elas se conectam com a gente, né? Elas estão ali, elas sabem o que é real, o que não é. Então, quando você traz a sua vivência para mostrar isso, é muito mais eficiente, né? Tem um conceito que eu gosto muito, que fala, né, que é o show, don't tell. Ou seja, mostra, não fala. Então, quando eu estou dando um imperativo para a minha audiência, falando, olha, faça isso, faça aquilo, a chance de causar um efeito é menor. Quando eu estou mostrando um aprendizado, principalmente que eu passei, então eu conto uma história e ao final da história você tem um aprendizado ali. Qual é a moral da história? A gente fala para criança, né? Qual é a moral da história? Essa moral da história ela tem um efeito transformador maior do que eu simplesmente falar faça isso ou faça aquilo. E quando a história é comigo, ainda é maior ainda, eu conecto mais com a audiência. Então eu acho que isso funciona super bem e como a ideia da palestra é implantar uma ideia, o que funciona melhor tem que ser inspirado, né? Tem que ser. É importante ter um texto, por exemplo. Você acha que é importante ter uma linha de raciocínio ou você acha que durante a palestra isso pode modificar muito e a importância de você dominar um assunto também dentro de uma palestra é fundamental. Excelente. Porque vai ser questionado, você vai ser sabatinado ali, provavelmente sempre no final. Sempre vai ter alguém que vai querer cutucar. Que sabe mais do que você, claro. Né? Que a pessoa, mas não sei o que, não sei lá. Então, conhecimento por aquele assunto é uma coisa muito importante também. Muito importante. Texto, né? Muito importante. Inclusive, tinha uma história, né, antiga do professor Marins, também, dos primórdios, que ele contava, né, que ele fazia tanto uma palestra que o motorista dele falou, eu sou capaz de dar essa palestra sua. E aí ele falou, então vamos fazer um teste, vamos na próxima. Aí eles trocaram de lugar e o motorista realmente deu a palestra dele. Aí no final alguém levantou e fez uma pergunta. Aí ele não sabia a resposta, né? Ele falou, essa resposta é tão simples que o meu motorista vai responder para vocês. E passou para o Marinho de volta. Então é uma piada que ele contava na época, mas fala muito sobre isso, né? Sobre você tem que ter profundidade naquilo que você está falando. Você não pode ser raso a ponto de ter só a sua palestra, só o roteiro da palestra.
Mas, por outro lado, respondendo a outra parte da pergunta, eu acredito muito na palestra bem roteirizada. Não na palestra decorada, propriamente dito, porque o palestrante, né, eu costumo dizer que quando alguém decide ser palestrante, ele vai ter algum momento, vai ter a sua primeira palestra. E eu falo que a 10ª vez que ele dá a palestra é sempre melhor do que a primeira. Não importa quem é a pessoa, qual é o tema, porque ele está mais à vontade, obviamente. Só que tem um detalhe, a 100ª vez é melhor que a 10ª. E ela vai evoluindo com o tempo. Então, a pessoa ela tem que ter esse desprendimento de poder evoluir a palestra, e isso tem a ver com a audiência. Quanto mais você vai trabalhando, mais você consegue prestar atenção na audiência, ver a plateia, ver o que está funcionando. Você comentou alguma coisa, você vê que as pessoas não entenderam bem aquilo, você pode voltar e explicar melhor. Então, isso vai te dando essa cancha, vamos dizer assim. Por outro lado, eu, embora conheça palestrantes maravilhosos que fazem 100% de improviso, ele entra em uma inspiração divina e coloca para ele fazer a fala naquele momento. Não é algo que normalmente a gente sugere. Eu acredito muito mais na palestra roteirizada, não no texto do começo ao fim, mas na sequência, na lógica. O que eu vou começar falando, vou passar por esse ponto, por tópicos, e sabendo por quê. Então, isso daqui vai amarrar com isso, e isso aqui traz o grande fechamento da palestra. Então, eu acredito que esse é o melhor modelo para ser feito, e o roteiro é o que define, né? Boa. A gente tem um depoimento aqui, Denis, de uma pessoa que dá palestras no Brasil, e ele vai falar um pouquinho disso, porque hoje eu acredito que seja a carreira dele, e a gente vai falar isso depois. Vamos assistir. Fala galera do Santa Receita, prazer, eu sou Rafael Takei, palestrante internacional, especialista em gestão com propósito. E quando eu fiquei sabendo que o Denis iria ir ao programa, eu decidi aparecer aqui para quê? Para poder contar para vocês como se tornar palestrante transformou minha vida, em especial quando eu passei a conviver com esse cara, o Denis, que você tá vendo aí. Imagina o seguinte, se eu te dissesse que eu tô prestes a te apresentar um cara que convive diariamente com palestrantes como o professor Cortella, Clóvis de Barros Filho, Murilo Gun, Joel J, Walter Longo, Bernardino, enfim, alguns dos maiores palestrantes do país, o que você esperaria dessa pessoa? Que ele é um cara extremamente generoso. Justamente um cara que pega um ilustre desconhecido como eu, Rafael Takei, para que eu pudesse me tornar o palestrante mais contratado da maior agência do país. Sabe o que eu descobri com isso tudo? Que se você quer se tornar um grande palestrante, você precisa, antes de mais nada, ter uma mensagem muito clara da transformação que você vai fazer com o seu público. E, acima de tudo, perceber que muito mais que transformar as pessoas com quem nós estamos é um processo contínuo de transformarmos a nós mesmos. Muito bom. É incrível isso que ele fala. Muito legal. Aqui é um queridíssimo. E é legal o que ele fala, que essa coisa do desconhecido, porque a gente tem essa coisa da autoridade, né? Cortella, conheço Cortella, você já vai, né? Clóvis de Barros, você já vai. E aí, como é criar alguém, né? Que na verdade tem o conhecimento, detém toda a informação, mas ele ainda não tem essa autoridade. Do zero, é possível a gente ter uma profissão como um palestrante, começando desse zero? Com certeza. E a Paula, a gente está completando 15 anos agora, né? Ao longo desses anos a gente viu algumas vezes isso acontecer, né? Pessoas que surgiram e por serem muito boas e terem clareza disso, viraram referência. Obviamente que nem sempre a pessoa sai do zero, né? Às vezes a pessoa troca de profissão, né? Então, como eu dei o exemplo do Bernardinho, por exemplo. O Bernardinho hoje ele já é reconhecido como um palestrante, né? Mas em algum momento ele fez a transição, né? De um atleta, em primeiro momento, para um treinador, e de treinador para palestrante. E tantos outros profissionais, né? Executivos. A gente tem um exemplo agora do João Branco, por exemplo. O João, CMO de uma grande marca nacional, uma carreira executiva brilhante, e ele decide fazer a transição. Quando ele entra na carreira de palestrante, ele entra como um desconhecido. E hoje ele é um dos grandes nomes do Brasil para falar de propósito. Então, a gente viu algumas vezes isso acontecer, e eu acho que isso está muito ligado ao que o Takei falou no vídeo. A mensagem, a clareza da mensagem. A pessoa, quando ela tem essa clareza, fica tudo mais simples, né? Tem uma frase que eu adoro, que é do Chris Anderson, que é o fundador do TED, daquele evento internacional, que ele fala assim, né, que uma palestra bem-sucedida, ela é um pequeno milagre, porque ela faz as pessoas enxergarem um mundo diferente depois dela. E eu acho que eu gosto tanto dessa frase, porque para mim ela resume o que é uma palestra. É sobre mudar como as pessoas veem o mundo. Então, para um palestrante ter sucesso, a primeira coisa que ele tem que ter clareza é isso.
o que eu quero que as pessoas enxerguem diferente. Não é sobre ensinar alguma coisa simplesmente, porque senão eu transformo numa aula, né? Então eu quero falar sobre 10 pontos que você precisa saber sobre culinária, por exemplo. É ok, mas eu acho que não é sobre isso. A palestra é sobre, eu preciso mudar a sua visão sobre a questão de emagrecimento. Por que a gente não está vivendo uma vida mais focada nisso? Se eu consigo virar essa chave, eu mudo a vida das pessoas, né? Muito bom. É muito bom. Eu acho incrível, o mercado é incrível. Volte mais vezes para dar dicas pra gente obrigado, como se comportar. obrigado. Volte para né? dar uma palestra. Exato. Vamos fazer, foi um prazer. Eu acho que isso é muito legal para como se comportar, como se dirigir às pessoas, né? A importância mesmo da gente ter esse roteiro, pra gente não ficar perdido, enfim. Seja sempre bem-vindo, Denis. Obrigado, eu agradeço. Prazer dar estar aqui. Obrigado, foi ótimo. Parabéns pelo trabalho. Você de casa ficou com dúvida, quer saber mais, tem esse tipo de curiosidade? Fala, Biane, eu sou professora há muitos anos, sei falar bastante sobre isso, gostaria de saber mais? Entra em contato com eles, @polopalestrantes e @palestras.academy. E também tem o site, que é o polopalestrantes.com.br. Mais uma vez, obrigada. Até a próxima. Obrigado, eu agradeço.